Estenda suas mãos aqui para o Augustinho. Senhor, eu quero no nome de Jesus pedir que o Senhor venha trazer, Pai, a Tua palavra através do Teu servo de uma maneira poderosa, Pai. Que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos. No nome de Jesus, usa-o de uma forma sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados, a paz do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus, amém. Bom estarmos juntos nesse lugar, né? Já tinha tempo que eu não vim aqui, faz tempo, e é bom estarmos reunidos no nome do Senhor, essa noite especial, que é noite de Santa Ceia. Todos que estão presentes e também os que estão online, Deus abençoe sua vida grandemente. Perdão, eu me faço acompanhar, como o pastor Ronaldo já falou, pela pastora Ana, né, minha esposa, e dos 4 filhos, a Ana Beatriz e a Isabela, amém? E tenho mais 2 filhos e uma neta, glória a Deus, o Pedro, o Rafael, e tem as 2 noras, a Thaís, a Marie e a netinha Heloísa. Glória a Deus por isso. É muita gente, para lembrar, é muita gente, né? E a cabeça da gente, olha, com essa idade toda, não é fácil lembrar de tudo, né? Glória a Deus. Bom estarmos juntos, e eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Quantos creem? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu gosto muito do livro de Atos e confesso que eu estava certo, queria pregar outra palavra aqui nesta noite, mas quando cheguei, o Espírito do Senhor me mudou a direção e me trouxe para esta palavra mesmo. O livro de Atos eu gosto demais porque ele é um livro que não foi concluído. Como assim, pastor? Está aqui o livro, mas o livro de Atos é conhecido também como Atos do Espírito Santo, e é a história da igreja, e a história da igreja não acabou ainda, amém, amados? Amém, queridos? A história da igreja não acabou ainda. Deus está escrevendo essa história hoje através de nós, através de mim e de você. Então, sinta-se parte da história. Atos 9, 32 a 42. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras, dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou, e voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então
chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Você crê que a última palavra deste texto diz que estes fatos ocorridos fizeram com que muitos crescem no Senhor? E eu creio que a nossa vida aqui só faz sentido se for para fazer que muitos creiam no Senhor. Amém, amados? Que muitos venham a crer no Senhor, que muitos venham a experimentar o que Deus tem para nós, o que Deus já fez em nós e o que Deus fará através de nós. Amém, amados? Nesse texto, história de duas pessoas que, como eu disse, se o livro de Atos ainda está sendo escrito, essa história pode ser a minha história, pode ser a tua história. A história dessas duas pessoas pode ser a nossa história. Algo interessante me vem sempre ao coração sobre a Bíblia. A Bíblia, eu falo lá na nossa igreja, lá em Guararapes, o tempo todo isso, e quando eu começo a falar, as pessoas já balançam a cabeça, já sabem o que eu vou dizer, e eu não me canso de dizer, porque verdades têm que ser ditas e repetidas sempre. Amém, amados? A Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia conta histórias para ensinar princípios. Amém, queridos? E há algo interessante na Bíblia, é que a Bíblia fala muito de poucas pessoas. A Bíblia fala muito de poucas pessoas, mas fala pouco de muitas pessoas. Esses dois personagens, exatamente isso que eu falei. A Bíblia falou pouco deles. Eles estão incluídos nas muitas pessoas em que a Bíblia falou pouco, porque só nesse texto aparece essas duas pessoas. Mas escute o que eu vou falar. Mesmo tendo falado pouco, muito nos inspirará nesta noite. Amém, amados? Escute o que eu estou falando. Ainda que você ache que ninguém te perceba, que você não é notado, saiba, o Senhor colocou em você um selo. É o que está escrito na palavra, um selo de propriedade. Você é aqui na terra um discípulo do Senhor. Amém? Comprado por Ele, e você precisa saber disso. Ainda que pouco se saiba sobre você aqui na terra, muito é sabido de você e de mim no céu. Amém, amados? Aleluia. O texto nos fala da história de um homem, o primeiro. O nome dele é Enéas. Eu não posso ver um nome na Bíblia e que eu já vou buscar o significado, compreender o significado, a origem do nome. E o nome Enéas não é um nome de origem judaica, hebraico, não é. Isso sempre me chamou a atenção. O nome Enéas é um nome de origem greco-romana. O nome Enéas não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, mas esse nome é o nome de um personagem de um poema épico grego, da Grécia Antiga, um poeta chamado Virgílio. Ele escreveu um poema que se chama Eneida, e nesse poema tinha um herói chamado Enéas, um herói de Troia, que na guerra de Roma e Troia, entre Roma e Troia, Roma invade Troia, incendeia Troia, e ele escapa com vida, levando consigo a sua família. Esta é a história deste homem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na busca da origem do nome eu compreendi também porque o personagem mitológico se chama Enéas, porque o nome Enéas quer dizer glorioso, heróico. Por isso ele tinha esse nome. E eu fiquei pensando, lendo o texto sagrado, a Bíblia não diz, eu repito, não é um livro para contar história. A Bíblia não diz quem são os pais de Enéas, mas eu posso entender que o pai de Enéas colocou esse nome nele com esse sentido, dizendo: este menino vai ser glorioso, aleluia, este menino vai ser heróico, vitorioso.
E eu posso crer que Enéas talvez se sentiu assim em algum tempo. Você notou no texto que Pedro, que é um pastor, lembra quando Jesus encontrou Pedro em João 21 lá no mar da Galileia? Vocês lembram? Quando Pedro tentou fugir, disse: eu vou pescar. Jesus espera ele na praia de manhã, e naquele dia Jesus diz o que para ele? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E lá está Pedro apacentando. O texto diz que Pedro estava visitando os irmãos. Lá está Pedro apacentando. E Enéas era um crente que talvez viveu um tempo já de glória. Queridos, quem de nós já não viveu tempos gloriosos? Quem de nós já não viveu tempo onde talvez você, pela sua humildade cristã, obedecendo ao que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, talvez você não se sentiu um herói, mas alguém olhando para você pode ter dito: olha, esse é um herói. Talvez, eu estou vendo aqui, tem pais, mães, teu filho talvez olhe para você e não fica dizendo, principalmente quando eles são pequenos, depois que eles crescem, eles começam a ver algumas coisas na gente, aprendendo, começam a ver alguns defeitos na gente, mas quando eles são pequenos, eles nos veem como heróis. Esse é meu herói. Eu lembro de um irmãozinho lá na nossa igreja, que apresentou o pai dele para mim, e pensa num homem alquebrado, num homem sofrido, um homem que viveu muitos anos debaixo de um vício terrível de álcool, né? Um homem doente, fraquinho, e aquilo me marcou, porque ele apresentou o pai dele para mim e disse assim: ó, esse aqui é o meu pai e é o meu herói. Um homem barbado, falou isso do pai dele, que era um homem fraquinho, que eu fiquei olhando e pensei: meu Deus, ele vai morrer daqui a pouco, né? Do jeito que ele está, mas ele está dizendo: é o meu herói, esse aqui é o meu herói. Talvez aquele homem que ouviu isso do filho, talvez a música daquele homem era uma música de João Alexandre, que se chama Olhos no Espelho. Talvez aquele homem, quando se olhasse no espelho, pensasse na frase da música: vê teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Por vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos: não, eu não sou o herói. E o Espírito Santo me mandou trazer essa palavra, que muitos de nós talvez estamos olhando para trás, para os tempos de glória apenas, e tal como Enéas, estamos numa cama prostrados. Você não está literalmente na cama, porque você está aqui, mas corre o risco de ter alguém me assistindo na cama, dizendo: eu vou ver o último culto, porque não vale mais a pena. Eu já fui um herói, eu já estive na igreja, eu já levantei as mãos, eu já adorei o Senhor. E eu posso crer que Enéas, esse Enéas do texto, já tinha feito tudo isso, havia feito tudo isso, havia trabalhado, havia sido um homem forte, talvez se esforçando para ser o que o seu pai sonhou quando pôs esse nome nele, talvez fazendo um esforço enorme para fazer isso, para ser isso, para ser o que o seu pai sonhou, planejou e projetou a respeito dele. E agora o que acontece com Enéas? Ele está numa cama. Eu não sei o que foi que te paralisou, o que te fez ficar nessa cama, o que te levou para essa cama, o que te levou para essa paralisação. Enéas estava agora um homem que olhava para o passado, talvez cheio de histórias no passado, mas daquela cama, não conseguindo olhar para o futuro e achar que no futuro dele não tinha mais nada. Mas eu vim aqui em nome de Jesus para dizer para você que no teu futuro cabe tudo. Aleluia, amém, amados? Agora presta atenção, no teu futuro também pode não caber nada, se você não tomar posição, se você não se aperceber, se você não tomar posse dessa palavra nesta noite. E escute o que eu estou falando em nome de Jesus. Eu não tenho pretensão nenhuma de achar que depois desse culto tudo num passe de mágica vai mudar. Não, não.
mas eu falo de um posicionamento, de uma direção, de uma tomada de atitude. Enéas agora está numa cama. Glória e sucesso apenas para o passado, estão apenas no passado, paralisado. E amados, você prestou atenção no texto? Ele estava na cama, não era 8 dias, nem 8 semanas, muito menos 80 dias. Ele estava na cama há 8 anos. 8 anos. 8 anos da vida dele havia, eu não sei o que ele tinha, mas a Bíblia diz que ele está enfermo, acamado há 8 anos. 8 anos numa cama, certamente já foi esquecido por muitos. É verdade ou não é, queridos? Certamente já foi esquecido por muitos. Talvez só aquelas pessoas mais próximas que cuidavam dele poderiam estar ali, ou até mesmo esses talvez já o tivessem abandonado. Todo aquele heroísmo que cabia no seu nome já não existia mais. E escuta que eu vou falar, é muito fácil perder o heroísmo, é muito fácil. Jesus esteve sobre a cruz 6 horas. 6 horas Jesus esteve sobre a cruz, naquele martírio. E sabe o que está escrito na Bíblia a respeito desse dia? Isaías profetizou, capítulo 53, verso 3: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Toda aquela glória, talvez as pessoas a quem ele curou, talvez houvesse ali naquela multidão pessoas que eram cegas e agora estavam vendo, gente que tinha depositado a confiança e pensado: este é o Messias, ele vai nos salvar, é o rei de Israel. E o que eu estou falando, eu não estou falando baseado na minha cabeça, eu estou falando baseado na conversa de 2 discípulos que estão indo embora de Jerusalém no dia da ressurreição. Na manhã de domingo eles estão indo embora de Jerusalém para uma aldeia, para Emaús, como quem está deixando o seu lugar para ir para uma vida menor. E eu quero dizer mais isso para você, em nome de Jesus: não aceite menos do que aquilo que Deus tem para você. Aleluia! Não aceite menos do que aquilo que Deus tem para você. Aqueles discípulos estavam indo, e qual é a conversa deles? Nós achávamos que era ele, nós achávamos que ele era o Messias, mas olha aí, já é o 3º dia de que aquelas coisas aconteceram. Eu não sei o que é que está acontecendo com você, mas eu vim aqui para te dizer que seja lá o que foi que fez você parar, eu vim aqui para te dizer que o que parou você é infinitamente menor do que aquilo que te põe de pé e que te faz andar no nome do Senhor Jesus. A gente precisa crer nisso, a gente precisa crer. Pastor Ronaldo falou do milagre da Ana Beatriz no ano de 1999, mais precisamente 17 de fevereiro, era uma quarta-feira de cinzas. Os pastores de vocês, que ainda não eram os pastores de vocês, mas essas mesmas pessoas, tinham viajado de volta para cá. Eles passaram uns dias conosco lá no feriado, e naquela quarta-feira de cinzas, a Ana Beatriz foi para uma chácara onde morava minha sogra, meu sogro, junto com um tio dela, e ninguém sabe como, ela saiu de perto deles, dos adultos, e ela caiu numa piscina funda, e ela foi encontrada na piscina e levada para a Santa Casa de Guararapes, e chegou na Santa Casa sem vida. O médico que recebeu a Ana Beatriz na Santa Casa de Guararapes disse: é óbito, ela estava morta. Queridos, você sabe o que é isso, amados? Você ser jogado numa cama de uma hora para outra, porque foi isso que aconteceu conosco. Quando ouvimos isso, quando a pastora Ana recebeu uma ligação, ela estava ligando para a irmã dela, não foi isso? Ligando para a irmã dela, e uma pessoa disse: a tua irmã está preocupada porque ela recebeu uma ligação que uma sobrinha dela se afogou. A Ana estava recebendo a notícia do pior jeito possível.
Saiu correndo para o meio da rua. Eu não sei nem como ela chegou na Santa Casa. Alguém achou ela e levou. Eu estava fazendo um programa de rádio. Naquela época eu tinha um programa de rádio, numa rádio comunitária em Guararapes. Quando eu chego em casa, meu filho, o Rafael, o filho número 2, diz para mim: ó, Beatriz caiu numa piscina. E a única piscina que a gente tinha acesso era essa piscina dessa chácara. Uma piscina enorme, horrível, profunda, grande. Eu saí correndo, fui para a Santa Casa. Cheguei lá, ouvi, junto com a pastora Ana, minha esposa, ouvi do médico: nós não sabemos o que pode acontecer com a tua filha. Nós não sabemos. Queridos, nós estávamos começando uma igreja. 2 anos, nem 2 anos a gente tinha começado a igreja, vivendo um tempo heróico, porque começar a igreja é heróico. O Enéas foi jogado numa cama naquela hora. Tudo aquilo que, sabe, a única coisa que vinha no coração: por quê? O que está acontecendo? E o médico disse: olha, ela vai para a UTI em Araçatuba, aqui não tem condições, ela vai para a UTI porque a gente não sabe se ela vai resistir. Eu entrei onde ela tinha 1 ano e 8 meses deitada numa maca, ainda com a roupa molhada, com a boca roxa, os olhos abertos, esbugalhados, parecia uma boneca, a pupila dilatada, não tinha resposta. Foi para Araçatuba, a pastora Ana foi na ambulância, eu fui para casa pegar os documentos para fazer a internação. Um desespero enorme, saindo da cidade dentro de um carro com o meu cunhado, um silêncio absoluto, eu não conseguia nem orar. A oração que veio ao meu coração foi: Deus, por quê? Eu vim para esse lugar para acabar com a minha família, é isso. E imediatamente eu orei sem palavra nenhuma, aquela oração do Salmo 139, antes que houvesse palavras na minha boca, o Senhor já sabia, já ouviu. Aquela oração que ficou engasgada, que não saiu, eu orei: Deus, se tu estás nisso, prepara alguém para orar por mim. E fomos para lá, com uma sentença sobre nós, uma sentença, um peso sobre nós, uma sentença enorme e terrível sobre nós. Eu não sei quanto tempo durou aquela viagem, pareceu uma eternidade. Chegando na Santa Casa em Araçatuba, fui fazer a internação, a pastora Ana ficou lá conversando com o médico. Quando eu estou fazendo a internação, eu olho e vejo descendo a escada, uma escadaria que tem ali, o pastor Samuel Galberto, da comunidade evangélica de Birigui, que é da nossa comunhão, me viu, sorriu, falou: ô Agostinho, o que você está fazendo aqui? E eu não consegui responder. Ele me abraçou e eu comecei a chorar, e eu não conseguia falar. Ele me levou para fora, me levou lá no estacionamento, e eu fiquei chorando um bom tempo, molhei toda a camisa dele chorando, e ele ficou orando comigo. E quando eu consegui falar, eu contei o que tinha acontecido. Mas naquela hora, aquela oração que eu nem tinha dito, alguma coisa veio ao meu coração no meio daquele desespero. Espera aí, eu orei por isso, espera aí. Eu creio que Enéas deve ter naquela cama orado: Deus, por quê? Prepara alguém para orar por mim. Deus, eu estou fadado a ficar aqui nesse lugar. Quando voltamos para a UTI, quando eu subi lá para a UTI, conversando, a última conversa com o médico disse para nós: vocês não podem ficar aqui, vocês vão embora. Era UTI infantil, ele disse UTI pediátrica: vocês vão embora, não pode ficar aqui, vocês voltem amanhã às 10 horas. Criança igual a de vocês eu já perdi várias, eu não sei o que pode acontecer. Se vocês creem em alguma coisa, vão crer, vão pedir. E nós saímos dali, voltamos para casa, e Deus fez algo tão poderoso que a pastora, ela, sinceramente, queridos, ela teria morrido aquela noite de angústia, mas Deus enviou um sono tão profundo a ela. Ela foi chorar e dormiu, e eu dormi no pé do telefone, no chão, não tinha celular, não tinha nada,
tinha um telefone fixo, eu fiquei ali. E pela manhã nós fomos para lá, mas o que havia era uma sentença de morte para Ana Beatriz, e para nós uma sentença de tristeza, de angústia para sempre. Era como se havia uma sentença dizendo: vocês vão parar numa cama, numa depressão, vocês nunca mais vão se levantar. Mas era fevereiro, e é claro que a gente só lembra disso depois. Em novembro de 98, eu estava num culto na comunidade evangélica de Birigui, e lá estava um pastor chamado Issam Halawi, um homem de Deus, ministrou, pregou e profetizou para algumas pessoas. E ele virou para mim e profetizou e disse: em fevereiro Deus vai mudar o teu ministério. Vai mudar o teu ministério. E eu saí dali pensando: puxa, não podia ser amanhã a mudança? Nós estávamos vivendo um tempo tão difícil, isso não pode ser amanhã, porque tem que demorar tanto? E tudo isso a gente lembrou. E quando chegamos lá naquela Santa Casa, a médica saiu lá naquela porta e disse: a mãe da Ana Beatriz entra depressa. A pastora Ana entrou e eu fiquei lá fora. E eu fiquei lá fora numa angústia, num peso terrível, e pensando: meu Deus, o que vai ser? Por que será que mandou entrar depressa? O que será que está acontecendo? Eu não sei quanto tempo durou aquilo, mas eu imagino que para mim durou muito. Mas foi rápido, rápido como foi a morte da segunda pessoa da nossa história de hoje, do texto de Atos 9. O texto diz que Dorcas adoeceu e naqueles dias morreu. Diferente de Enéas, que estava 8 anos na cama, Dorcas foi assim, ficou doente e subitamente morreu. Aquele período entre a pastora Ana entrar e eu ficar lá fora, me sentindo no tanque de Betesda. Não sei se você já leu na Bíblia. O tanque de Betesda, em volta do tanque ficava uma multidão de gente doente, gente jogada no chão, gente que eram praticamente jogados ali para uma última tentativa de que algum milagre acontecesse antes que eles morressem. Me senti como na caverna de Adulão, Davi com aqueles 400 homens angustiados. Os olhares das pessoas eram de angústia naquela UTI. E aí eu fiquei pensando nessa segunda personagem. Ela morre subitamente, antes que houvesse tempo de fazer alguma coisa, antes que houvesse tempo de ajudá-la, antes que houvesse tempo de tentar um socorro. Dorcas morre. Mas o texto me diz o quê? O que aqueles irmãos fazem com Dorcas? Lavam o corpo. E se eu pensar no contexto de hoje, se eu pensar nos dias de hoje, fica mais fácil. E aí eu falo: não, peraí, é comum prepararem os mortos nos dias de hoje. É comum, não é, queridos? Amém, amados? Tirando essa maldição dessa pandemia, a Covid, que nem isso é dado às pessoas, mas normalmente não é isso que se faz. Mas o que as pessoas fazem depois de preparar o corpo? Levam o corpo para onde? Para um lugar para ser velado, para um lugar de morte. Leva o corpo na direção do cemitério. Mas não foi isso que estes irmãos fizeram. Esses irmãos lavaram o corpo de Dorcas. Esses irmãos como que prepararam Dorcas, talvez colocaram nela a melhor roupa. O que foi, pastora, que Deus falou para você naquela manhã de 18 de fevereiro de 1999? Põe a melhor roupa. Parece uma loucura, né? Põe a melhor roupa aí para UTI. Põe a melhor roupa para ver se o que o médico disse vai acontecer. Ou ela vai estar sequelada, ou ela vai estar morta. Eu começo a entender o que esses irmãos tinham. Algo que eu e você precisamos urgentemente. Amém, amados? Crer de todo o coração que nem a morte pode detê-lo. Aleluia!
não pôde detê-lo, e a morte não pode com ele, porque até a morte lhe obedece. Amém, amados? Ele tem a chave da morte, do inferno. Dorcas morre, e aqueles irmãos não a levam para a sepultura. Aqueles irmãos a colocam, na minha versão aqui, que é uma versão mais atualizada, fala um quarto no andar superior, mas há outras versões que dizem no cenáculo. Colocaram-na no cenáculo, porque o cenáculo era uma sala, um salão no andar superior, o que a gente chama hoje de sobreloja, e também era o lugar onde as pessoas faziam as refeições. Tem alguma coisa para provar que a pessoa está viva? Tem alguma coisa, uma das coisas mais reais para provar que alguém está vivo, é que ele está comendo. Amém, amados? Amém, amados? Jesus não comeu com os discípulos ressurretos? Você acha que ele estava falando o que para eles? Ei, eu não sou um fantasma, eu sou ressurreto. Aleluia! E eu quero dizer para você, eu vim aqui nesta noite para dizer, primeiramente para os pastores desta casa, em nome de Jesus, não sepulte os teus sonhos e os teus projetos, antes levante-os diante de Deus. Aleluia! Não ponha-os no lugar de morte. Você lembra daquela mulher sunamita que fez um quartinho para o profeta Eliseu, para ele morar, para ele ficar, não morar, mas quando passava por ali, por Sunem, ficar naquele quarto? E o texto diz que o quarto era num lugar alto. Aleluia! E ela era, aquela mulher tinha um marido e um esposo que já era idoso, e ela era estéril, e o profeta disse: por este tempo você vai ter um filho. E ela teve um filho, e quando o filho dela morreu, ainda garoto, você que é leitor da Bíblia lembra o que aquela mulher fez? Ela sepultou o filho dela? Ela sepultou o filho dela? Não, ela levou o filho dela e colocou no lugar alto, na cama do profeta. Oh, xarabanara cheia da lava. Eu vim aqui para te dizer, em nome de Jesus, coloca os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que alguém já disse está morto. Não, quando Jesus entra na casa de Jairo, e alguém diz: a menina está morta, Jesus disse: não, ela dorme. Aleluia! Se alguém diz para você: já era, você está morto, isso, esse sonho, esse projeto, a tua família já era, eu estou falando aqui para vocês e para quem está nos assistindo agora, em nome de Jesus, aquilo que te fez parar é infinitamente menor do que aquilo que vai te fazer andar em fé novamente, em nome de Jesus. Aleluia! Quando a pastora Ana saiu da UTI, aquela mesma mulher disse: o pai da Ana Beatriz entra depressa. Eu entrei e colocaram uma capa em mim e mandaram que eu higienizasse minhas mãos. Eu fui lavar as mãos, e quando eu estava lavando as mãos, eu escutei por trás de mim aquela voz que eu conhecia muito bem há 1 ano e 8 meses, que eu conhecia já desde o ventre, os pontapés, eu conhecia já o choro, eu conhecia muito bem. Eu escutei aquela mesma voz dizendo: aquele ali é o meu pai, e ele fala assim na rádio: boa tarde, Guararapes, na paz do Senhor Jesus. Aleluia! Ela não estava apenas viva, ela estava fazendo a apresentação do programa de rádio. A enfermeira deve ter falado: que trem que é esse? Que Guararapes, que negócio, que bagulho, que confusão. Quando eu olho, ela está no colo da enfermeira, com 2 luvas cirúrgicas feitas de bexiga, passando uma na outra, querendo pegar todas as crianças da UTI. A enfermeira disse: perto da meia-noite, essa menina voltou. Ei, deixa eu falar isso aqui para você, em nome de Jesus, eu preciso falar isso. Eu não sou vendedor de testemunho. Os pastores de vocês conhecem. Sou pastor de igreja local, de uma cidade pequena do interior. A gente não vive de vender testemunho.
Ah, porque fica bonito falar que era perto da meia-noite, porque Paulo e Silas perto da meia-noite oravam. Deus tem um negócio com perto da meia-noite, amém, queridos? Deus tem um negócio com isso, e eu não sei o que é, porque é a hora mais escura, muitos têm medo, mas Deus está dizendo nessa hora: eu sou com você, na hora mais escura, eu sou contigo, eu sou teu socorro, eu sou teu auxílio. E a enfermeira disse perto da meia-noite, essa menina acordou, nenhum medicamento, não tinha sonda, não tinha nada, essa menina levantou, e ela está desde a meia-noite querendo todas as crianças da UTI. A enfermeira disse, ela é assim? Eu falei, não, ela ficou assim. Quando a gente passa por um milagre, a gente fica diferente. Quantos creem? Aleluia. Pedro se ajoelha do lado daquela mulher, mas antes dele ajoelhar, leia o texto. As viúvas que estavam ali rodearam Pedro, com as roupas que Dorcas fazia. Ela era costureira. O nome dela quer dizer gazela, que é um nome que tem a ver com graça, ser graciosa, mas também tem a ver com ser ágil, com não parar. E eu vejo Dorcas assim, uma mulher que não parava, uma mulher que dizia, alguém está necessitando, eu vou ajudar, eu vou auxiliar, eu vou fazer, eu vou ajudar. E ela costurava roupas para os pobres, para as viúvas, e elas estão ao redor de Pedro chorando e mostrando as obras dela. Ei, em nome de Jesus, quando talvez você não possa nem orar, e Dorcas não podia orar, pastor Ronaldo, ela estava morta, mas as obras dela falaram por ela. Ame a Deus, sirva a Deus, ame as pessoas. Escuta isso, meu irmão, ame a igreja, ame a igreja como corpo de Cristo, mas ame a tua igreja local, honre a tua casa, ame, ame. É isso que eu aprendo com Dorcas. E aquela mulher, Pedro olha tudo aquilo, e cresce em Pedro uma certeza: essa mulher não é para ficar morta, essa mulher não deve ficar morta. Certamente ele lembrou de Enéas, certamente ele lembrou de Enéas. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, aleluia. Jesus Cristo te dá saúde. Deus tem um favor nesta noite para curar, não apenas enfermidades físicas, mas também curar a tua alma, curar as tuas emoções. Pedro ora do lado do corpo daquela mulher e diz para ela: levante-se. Fala o nome hebraico dela, Tabita. Levante-se, levante-se. Você prestou atenção no texto? A mulher estava deitada, morta. Ela fez o que primeiro? Se sentou. Eu falei no começo, não vai ser por mágica, mas vai ser por atitude. Quem está deitado vai se sentar, quem está sentado vai se pôr de pé, quem está andando vai correr, e quem está correndo vai voar, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos, Ele é digno. Aleluia. Você quer vir para cá? Você vai tocar e cantar? O Bruno toca? Vamos ficar de pé, eu não acabei ainda. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Enéas e Dorcas. Queridos, cada história da Bíblia, cada personagem traz em si princípios poderosos para nós, de fé, de confiança, de certeza. Ali
mandando Enéas se levantar, um doente de 8 anos na cama, dizendo a um corpo morto: se levante. Um homem como eu e você, um homem, pastor Ronaldo, que foi capaz de negar Jesus, não foi uma vez só não, 3. Um homem que muitas vezes falava na hora que era para calar, e calava na hora que era para falar. Um homem como eu e você, mas que aprouve a Deus usá-lo para coisas grandes. E eu profetizo que Deus vai usar pessoas aqui para coisas grandes, porque Ele é grande, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar e orar, e aí eu termino minha parte. Aleluia. É nesse, né? Amém. O que você quer fazer? Tá ao vivo e a cores aí, né? Paz, queridos. Eu vou dar um recadinho no coração do meu marido. Peraí. Com muita alegria nós estamos aqui, e eu vou deixar essa parte para o pastor fazer, né? A oração. Mas eu sinto, né, que Deus quer fazer um rebuliço no nosso meio. Porque assim, na vida de Enéas, ele fez um rebuliço. Um homem que estava há 8 anos, doente, muito doente. E de repente Pedro chega lá e fala para Enéas ficar de pé. E o mais que me toca nesse texto, sabe o que é? Pedro diz para ele arrumar a cama. Essa noite é a noite de arrumar camas. Quando nós estamos num estado depressivo, de angústia, de solidão, de escuridão, você já entrou num quarto de uma pessoa depressiva? Tem luz? Tem claridade? Tem limpeza? Não. Não consegue fazer nada. Não tem mais esperança. Hoje é noite de você arrumar cama espiritual. Hoje é a noite de você arrumar a tua cama emocional. Hoje é a noite de arrumar a cama física. O Senhor, da mesma forma que falou para Dorcas, senta. É hora de levantarmos, é hora de sairmos deste lugar de estagnação, de achar que está bom, não está bom. Eu quero perguntar para esse grupo aqui, tá bom? Tá bom do jeito que tá? Tá inconformado? Vocês estão conformados com isso? Querem levantar? Querem arrumar a cama? Vocês querem o mesmo? Então vocês vão ter que tomar atitude. Eu não precisava nem tocar. Ah, Bruno, eu queria tanto ouvir você tocar mais. Eu vou tocar aqui Bom Até Jesus, porque a sua mãe gosta. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Tem muita gente aqui com cama totalmente desarrumada. Você até sai do quarto. Você até sai para trabalhar. Você até sai para vir à igreja. Mas a tua casa está uma bagunça. O teu quarto está uma bagunça. O teu coração está uma bagunça. As tuas emoções estão uma bagunça. E nessa hora, Jesus está perguntando para você, como foi cantado aqui, está tudo arrumado? Eu posso entrar? Eu posso cear com você? A gente canta isso, né? A casa é tua, eu já arrumei tudo, pode ficar aqui. O Senhor quer ordem. E o Senhor vem com muito jeito, com muita educação, com muito amor. E Ele está dizendo para você, levanta. Ainda você está muito tonto. E o Senhor está falando, senta. E agora o Senhor está falando, arruma essa cama. Arruma este lugar e sai daí. A vida de Enéas não foi mais a mesma, e a vida de Dorcas não foi mais a mesma depois daquilo. Tá bom, queridos? Nós sentimos no nosso coração, o pastor sente também isso. Eu conheço poucas pessoas agora, porque já tem bastante gente nova. O Senhor quer fazer isso nessa noite. E eu queria que você deixasse o Senhor
entrar na tua casa, entrar no teu coração, como Dorcas fez e como Enéas fez. E o Senhor vai fazer um rebuliço. Gosta de rebuliço? A pandemia fez um rebuliço, só que nos deixou muito mal. O rebuliço que Jesus faz é como o rebuliço que Ele fez na vida da Ana Beatriz. A Ana Beatriz é essa menina que está de verde, essa jovem que está de verde. Nós estamos aqui para dizer: Jesus faz milagres. A gente fala daquele que fez e mostra um milagre. E se você crê nisso, nesse rebuliço que o Senhor vai fazer, e se você quer isso, fecha os teus olhos e abra o teu coração, porque nós vamos orar. Ó, tudo ao vivo, esses negócios ao vivo. Tá em tribulação? E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás, e o inimigo não pode me derrotar. Que bom é ter Jesus comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás, e o inimigo não pode me derrotar. Para sempre, meu bem-querer. Aleluia. Vamos orar. Coloca diante do Senhor agora os teus sonhos, os projetos, a tua casa, a tua família, aquela situação que alguém disse: isso não vai mudar mais. Aquela situação que alguém disse: isso não tem jeito. Coloca agora na presença do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro com esses meus irmãos que estão aqui, eu oro com os irmãos que estão agora nos assistindo online. Pai, eu te peço nesta hora que tu estejas operando milagres, ó Pai, como o Senhor fez ali na casa de Enéas, como o Senhor fez ali naquele lugar onde Dorcas estava, Pai. Que haja milagres agora no meio do povo, milagres de cura, milagres de restauração, milagres, ó Senhor, cura física, cura mental, espiritual, Senhor, emocional. Entra agora com algo novo, Pai. Entra agora, Senhor, com o teu poder, porque é no nome de Jesus que nós oramos assim, crendo de todo o coração. Tu és o Senhor do universo, o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo.
quero terminar. Para Enéas, Pedro disse: arruma a tua cama. Eu já li tantas vezes, mas quando li para pensar nessa palavra, eu pensei, meu Deus, a última coisa que, se eu fosse Enéas, a última coisa que eu ia me preocupar era com a cama. 8 anos sobre ela, eu não quero mais saber disso. Mas o que Pedro estava dizendo para ele era isso: arruma essa cama, porque ela não é mais o teu lugar. Arruma essa cama. É como se Pedro estivesse dizendo: Enéas, você saiu dessa cama, mas a cama precisa sair de ti. Você não vai andar mais, você não vai carregar isso sobre si, em nome de Jesus. E quanto a Dorcas, Dorcas não costurou apenas roupas, Dorcas costurou sua reputação, Dorcas costurou a sua ressurreição. E em nome de Jesus, a cada dia o Senhor está preparando a nossa ressurreição, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe, pastor. Vem cá. Vem cá, eu vou orar por você. Vem cá, Ana. Ana, vem aqui, nós vamos. Amados, nós vamos orar por esse casal. Queria que vocês estendessem suas mãos. A vida do pastor Augustinho, pastora Ana. E só dizer uma coisa. Levante-se. Levante-se. Sabe, não espera muito não, se levanta. Hoje eu estava lendo Deuteronômio capítulo 31. Esforça-te e tenha bom ânimo. Saia disso, porque o Senhor Deus está contigo. Quem crê nisso diz amém. Estenda suas mãos, nós vamos orar pelo casal. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Agostinho, a pastora Ana. Nós te louvamos porque até aqui quem tem sustentado eles é o Senhor. E esse milagre da Ana Beatriz não foi o primeiro, também não foi o último, e ainda muitos outros virão. Milagres sobre milagres, eles são uma família de milagres, um ministério de milagres, Pai, uma vida de milagres. O Deus que tudo pode, o El Shaddai, é o Deus sobre a vida deles. E nós somos tão agraciados, Pai, por Tu tê-los trazido aqui nesta noite, tê-los usado como instrumentos para a igreja do Senhor ser edificada, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha e traga sobre eles recompensa, Pai, porque todas as vezes que nós estamos ali, Pai, com eles, na igreja deles, na casa, na cidade deles, nós somos honrados. Senhor, aqueles que honram têm o direito de receber dupla honra, e nós queremos, como igreja, clamar que o Senhor libere sobre eles dupla honra, Pai, dupla recompensa, a honra que eles têm nos dado, que venha sobre eles, Pai, a dupla recompensa, que é direito, Pai, que eles têm por causa do serviço que eles têm prestado, do amor que eles têm derramado sobre nós. Abençoa-os, abençoando a Beatriz, a Isa, Senhor, que elas sejam poderosamente abençoadas neste lugar, que elas voltem transbordantes, Pai, de algo que o Senhor faz com elas nesta noite. Não sei o que, mas Tu sabes, Pai. Em nome de Jesus, abençoa também o Rafael, o Pedro, a família deles, Pai. Que eles estejam debaixo das Tuas asas. Que eles sejam benditos, essa família seja bendito. Por onde eles forem, em cada caminho que eles trilharem, eles sejam benditos no nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigada. Amém. Amém. Queridos, o pastor, eu acho que ficou preocupado com o horário, mas a gente gosta muito de ouvir, e ele tem muitos causos, né? Ele conta muitos causos
É assim, ele conta muitos causos, ele, assim, a predileção dele é da vida do Ronaldo, né? Do pastor Ronaldo. Ele ama a vida do pastor Ronaldo, que proporcionou para ele muitos causos. E a Ana Beatriz, ela é uma... Eu acredito que esse milagre que aconteceu na vida dela transformou ela para sempre, sabia? Porque ela é tão graciosa, que ela te faz se sentir bem onde você vai, onde ela encontra a gente, ela faz a gente se sentir bem. E se Deus não queria acabar a história de vocês, trouxe a alegria, que é a Isa. Trouxe a roupinha do Tacho, a Isa. Muito abençoados. Queridos, nós queremos abençoar a sua vida. Eu sei que ele já ministrou, já ministraram, mas eu quero pedir que você coloque a tua mão no teu coração. E algo que Deus vai usar para abençoar a sua vida, para ter essa semana diante do Senhor. Feche os seus olhos, vou pedir para o pastor Agostinho estar orando, ministrando essa oração final. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos, amados teus, gente por quem você morreu. O Senhor morreu na cruz, Senhor, e derramou todo o teu sangue, para que eles experimentassem os teus milagres. E Pai, eu profetizo que nesta semana, Senhor, haverão milagres no meio do teu povo. Aleluia! Haverá milagres no meio do teu povo. O teu Espírito Santo visitando as casas, é o que eu vejo. O teu Espírito Santo visitando casas aqui, como Pedro visitou, como Pedro, cheio do Espírito Santo, visitou a casa de Enéas. Assim diz o Senhor: tua casa será visitada. Aleluia! E aquilo que estava paralisado, e aquilo que estava parado, aquilo que estava morrendo, assim diz o Senhor, Ele trará vida, e vida em abundância. Aleluia! Quartos fechados se abrirão, lugares escuros serão iluminados, porque a palavra que diz, a palavra do Senhor é que diz: lá onde havia sombra de trevas, trevas de morte, ali brilhou a luz do Senhor, e assim será. Casas escuras estão sendo iluminadas agora. A presença do Espírito Santo se movendo no meio do povo. E escute, uma visitação poderosa na tua casa é o que o Senhor vai fazer. Amém? Deus abençoe. Obrigado, gente. Fica na paz. Boa noite a todos, queridos. Nós estamos encerrados. Nós vamos só tocar esse louvor agora. E eu queria que só você fechasse seus olhos e agradecesse a Deus pelo milagre que já foi profetizado agora nessa semana na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e começa já a ver o milagre acontecendo, no nome de Jesus. No seu coração, Pai.